Voltando, amores, nós paramos nós concluímos os sujeitos, né, as pessoas que se sujeitam à recuperação e à falência. Competência territorial, gente, veja, competência territorial não tem, cadê que eu não consigo deixar grande? Não tem muito mistério. O artigo 3º da nossa lei, ela diz que é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência em juízo, o local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil. E aí a única dúvida que a gente surge é onde as questões de concurso, as questões de provas, a questão da prova da terceira unidade de vocês pode empulhar quem é esse principal estabelecimento. A doutrina e a jurisprudência elas já construíram esse entendimento, é só decorar que é o lugar onde o devedor concentra o maior volume de negócios, não necessariamente o local da sede da empresa ou do seu centro administrativo. Sabe um exemplo disso que teve recentemente? O estaleiro Atlântico Sul. Ele tinha um escritório principal dele no Recife, mas, gente, o estaleiro está lá em Suape, né? Então, o fórum competente para a recuperação judicial do estaleiro Atlântico Sul foi a comarca de Ipojuca, quem toma conta lá de Suape. Esse entendimento ele foi firmado no enunciado 466 da Jornada de Direito Civil. Para fins do direito falimentar, o local do principal estabelecimento é aquele onde partem as decisões empresariais e não necessariamente a sede indicada no registro público, tá? Porque também tem isso. Você registra lá na junta um local como a sede, muitas vezes porque termina que os empresários registram um local diferente, onde a atividade ela é efetivamente executada por conta que tem alguma vantagem financeira, alguma isenção de imposto, de tributo, enfim. E aí não, é o local onde efetivamente a atividade ela é exercida, o principal estabelecimento onde saem as efetivas decisões, tá legal? Se for empresa estrangeira, onde ele tiver filial no Brasil. Gente, participação do Ministério Público numa recuperação no RJ. Gente, veja só, se a gente vier aqui para o texto da lei, só para vocês visualizarem, vocês vão ver esse artigo 4º aí que não tem texto. Por quê? Porque era o artigo que trazia a participação detalhada do Ministério Público. Essa participação ela foi vetada por pressão do próprio MP, que disse, pelo amor de Deus, me tirem ali meu belíssimo cenário, contemplando as roupas do meu marido, como eu já expliquei para vocês. Estou no closet. Para fins de fugir das minhas crianças e para fins de parar de brigar com meu marido pelo escritório que nós temos, porque estamos os dois em home office, né? Enfim, resolvi me alojar na minha penteadeira. E tá ótimo. E aí, gente, voltando, o MP disse, me tirem dessa, eu não tenho pessoal, eu não tenho estrutura para opinar em todo caso de falência de recuperação judicial. Então, o que foi que a 11.101 trouxe? Hipóteses taxativas que trazem a previsão da participação do MP. Esse assunto a gente vai ver naturalmente quando estiver estudando a falência e a recuperação, tá? Mas eu trouxe 2 exemplos para vocês entenderem. É sempre, gente, quando há indício de fraude ao erário, fraude a consumidores, fraude, crime penal que lesione os credores. Então, nessas hipóteses, tá? O MP ele tem a participação determinada. O juiz já manda direto para ele opinar. Caso de alienação de bens do devedor,
essa hipótese ela é contraditória. Por quê? Porque existe, e a gente vai ver ainda hoje, que a Assembleia Geral de Credores, a decisão dos credores, ela é sempre soberana, ela não deveria ter conflito, ela não deveria ser impugnada, tá? Só que quando o devedor ele quer vender um bem e os credores eles acatam aquela decisão, eles concordam, ainda assim o MP ele é acionado. E se o MP ele questionar, ele impugnar aquela decisão vai ser impugnada. O juiz vai ter que decidir isso. E aí isso fere a soberania da Assembleia. E aí é um conflito de interesse muito grande. Eu vi na prática um caso desse agora na pandemia, quando o MP interviu, o juiz acatou, e aí está para ele decidir. Na verdade, recorreram para o tribunal, o devedor. Gente, e aqui a gente começa uma figura, talvez a figura mais enigmática, mais relevante da recuperação e da falência, que é a figura do AJ, a figura do administrador judicial. Gente, o administrador judicial é um antigo síndico da legislação antiga, lá do Código Comercial. O AJ, ele é a pessoa responsável por auxiliar o juiz na condução do processo falimentar. Ele é nomeado pelo magistrado que recebeu a falência ou a recuperação judicial de uma maneira discricionária, tá? Entre as pessoas que deixam lá o currículo com ele, não tem zero influência do devedor ou de quem requereu aquele procedimento. E aí, minha gente, a gente tem o juiz ele vai nomear de acordo com as pessoas que deixam currículo lá, a pessoa que ele entende que vá comportar aquele munus, aquele encargo, tá? A legislação, ele diz que a administração judicial ela vai ser exercida por um profissional idôneo, preferencialmente advogado, preferencialmente economista, preferencialmente administrador de empresa ou preferencialmente o contador, ou uma pessoa jurídica especializada, composta por pessoas que sejam idôneas e que consigam cumprir, honrar com aquele compromisso. Gente, se o administrador judicial ele for nomeado por pessoa jurídica, ele for uma pessoa jurídica que for nomeada, no próprio termo, a gente vai ver qual é esse termo, mas no próprio termo que ele vai declarar, ele precisa dizer o nome do profissional responsável pela condução daquele processo. Ainda que seja uma PJ, ele vai dizer uma pessoa que é a pessoa responsável, tá? Não vai ser tudo em nome da pessoa jurídica, não, tá? Ela vai ser a pessoa responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, e aquela pessoa ela não pode ser substituída pela própria PJ, não. Se ela vai ser substituída, ela tem que ter a anuência do juiz. Gente, o administrador judicial, ele é remunerado pelo devedor na recuperação ou pela massa na falência. Isso tudo judicialmente, tá, gente? Nos critérios definidos no artigo 24. E essa remuneração, ela não concorre com os outros créditos. Ela é uma remuneração classificada como crédito extra concursal. Vamos ver o 33 e vamos ver o 24. Vamos primeiro lá no 33. Gente, o administrador judicial e os membros do comitê de credores, logo que nomeados, serão intimados pessoalmente para, em 48 horas, assinar na sede do juízo o termo de compromisso de bem e
fielmente desempenhar o encargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes. Gente, se ele não assinar em 48 horas, a lei é muito clara, a lei não diz nem a possibilidade dele justificar. Se ele não assinar em 48 horas, o juiz vai nomear outro AJ, outro administrador. Tá legal? Então, se o juiz nomear uma pessoa jurídica no ato da assinatura do termo de compromisso, o juiz vai, a pessoa jurídica, ela vai indicar quem é a pessoa CPF, não é CNPJ, responsável por aquele encargo. Quem vai ser a pessoa responsável por aquela. Não é que não, eu vou para 24 ainda, né? O que eu fiz aqui? Cadê? Artigo 24. O juiz fixará o valor e a forma de remuneração, pagamento do AJ, observando a capacidade de pagamento, ou seja, se a empresa recuperando, a empresa em processo de falência, ela aguenta, comporta financeiramente, tá? E nomeia... cadê? Observar a do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores do mercado. Gente, em qualquer hipótese, o total pago ao administrador pode exceder 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação ou do valor de venda dos bens da falência. Então, o valor máximo é 5% do próprio valor da recuperação, que é o valor devido aos credores, ou do valor dos bens da falência, tá? Será reservado, que aí, por mais que o crédito, o valor devido aos credores seja imenso, na falência o que é considerado é o valor dos bens que aquele devedor tem, o apurado dele. Gente, na falência, existe uma regra específica, que a gente vai ver depois, que 40% do montante devido ao administrador vai ser pago somente no final, certo? Mas a gente vai ver isso quando a gente estiver vendo falência, tá? Eu vou parar aqui correndo e a gente volta já já para continuar com a figura do AJ.